Já começou? Esse aqui é mais um episódio do Espontânea Noi, porque não encontrei um nome melhor ainda, né? Mas se você tiver um nome mais interessante para sugerir, já sugira aqui nos comentários, por gentileza, porque estamos no processo de construção. Mas essa ideia me veio justamente porque eu abri a câmera do meu celular, sentei aqui na minha cadeirinha de mais de uma década, e aí eu comecei a falar para a câmera como se eu estivesse numa sala de estar com várias pessoas com as quais eu me sinto super à vontade para ser simplesmente eu, para fazer as minhas reflexões de maneira espontânea, sem filtro e literalmente aqui sem o filtro também do celular, sem edição, sem cortes, simplesmente falando de algum assunto que eu esteja no momento pensando, refletindo, porque o pensamento está sempre assim, né? Pululando com vários assuntos, mas sempre tem aquele que está mais presente no momento. Então, no momento dessa reflexão, eu acabei de ler um texto que eu achei assim tão extraordinário. Se não me engano, o nome da autora é Coral Herrera Gomes. Mas se eu falei errado, eu vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo. Eu não lembro o nome do texto, não trouxe o texto aqui para ler para vocês, mas o que ela traz para mim foi uma provocação assim tão maravilhosa em relação àquilo que a gente já vem conversando nos outros episódios, mas agora trazendo para algo mais concreto, né? Ela não chega a perguntar isso, mas foi o que eu me perguntei ao fim do texto, quando ela fala sobre o que é mais interessante, a estética ou a ética, isso num discurso mais filosófico, mas trazendo para a prática, né? Quando você une os dois é muito, muito bacana, né? Estética e ética, mas no dia a dia, na sua realidade real, na sua vida, na sua rotina, nas suas redes sociais, que faz parte da sua vida real também, embora as pessoas às vezes fragmenta e parece que há uma realidade virtual e uma realidade real, digamos assim, né? E eu não consigo mais acreditar desta forma. Já acreditei em outro momento, mas hoje não acredito mais. Só que a discussão de hoje não é sobre virtualidade, realidade. É sobre a nossa ação no mundo. O quanto você tem sido rebelde? E talvez, para responder essa pergunta, você tem que se perguntar também, eu tenho que me perguntar também, o que é ser rebelde? O que é verdadeiramente ser rebelde? Ser rebelde é usar uma roupa diferentona, que destoe das outras pessoas, é colocar a língua para fora, é fazer poses que destoem também daquele ambiente que a gente está, usar uma maquiagem diferente, contrastar com o ambiente que a gente está, ou ser rebelde pode ser isso também, mas juntando com atitudes reais, né? Se rebelar contra um sistema que oprime, falar contra as injustiças, e não só falar contra as injustiças, que é muito importante, óbvio, a gente colocar em pauta essas discussões, mas lutar contra essas injustiças, mesmo nós sendo grãozinhos de areia em uma praia gigantesca que parece até infinita e a gente é só um grãozinho de areia, mas se a gente se junta às demais areiazinhas simplesmente para deixar a vida levar e vivendo como o sistema quer que a gente viva, e que sistema é esse também, né? Aqui eu estou falando de algo para além das discussões que a gente já coloca aqui, eu não estou falando necessariamente sobre um sistema capitalista ou um sistema comunista, não estou falando sobre isso, mas é algo mais amplo, que é como se fosse o sistema humano que a gente conheceu, que a gente conseguiu fazer acontecer até agora como humanidade, mas que justamente por conta dos rebeldes, das pessoas que pensam, peraí, mas por que é assim e não é do outro jeito, ou não é de outra forma? Se existem seres humanos que pensam
num contraponto para aquilo que está acontecendo, ou em outras formas de viver em sociedade, em comunidade, então sim, é possível que a gente possa ter a implementação de outros sistemas, por mais que seja doloroso para a gente pensar em modificações na nossa vida cotidiana, é doloroso, é difícil quando a gente está em um caminho que às vezes é monótono, até tá complicado, mas meio que tá ali no morno, né, naquela coisa conhecida. A gente conhece aquela rua, então é mais fácil permanecer sempre nessa rua. A gente vai por essa via, é mais fácil sempre ir por essa via aqui, porque é o que a gente conhece. Se a gente dá como a gente fala aqui na Bahia, um trupicão, um tropeço daqueles, aí o dedo machuca, daqui a pouco a gente cai, bate o rosto no chão, também machuca, e muda completamente a nossa perspectiva, porque do chão a perspectiva é outra, né? Se a gente está em pé, se a gente está sentado, a gente tem a visão diferente. E tendo uma visão diferente a partir de uma coisa que a vida nos impele, porque tinha uma pedra no meio do caminho, né? Como diria Carlos Drummond de Andrade, e a gente não conseguiu se desviar da bendita pedra, não conseguiu nem ver a pedra, estava tão distraído olhando o celular, né, que não desviou, aí tropeçou ou trupicou, e aí bateu a cara no chão e tá com a nova perspectiva. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque no final alguma coisa faz sentido, eu espero. Porque a gente precisa de pessoas que, independentemente se foi a vida que empurrou e a pessoa tropeçou e caiu no chão e tá vendo uma outra perspectiva, ou porque estudou outras pessoas, porque prestou atenção, ouviu outras perspectivas de outras pessoas e começou a pensar, poxa, olha, não existe só a minha forma de ver o mundo. Como assim não existe só a minha forma de ver o mundo? Né? Não existe só a minha forma de criação de filhos, né? Ah, meus pais me criaram de tal forma, mas olha, tem um colega de trabalho, uma amiga, um fulano de tal, um cicrano, beltrano, que foi criado de outra forma, e como é que as criações fazem com que a perspectiva das pessoas sejam diferentes. Ah, porque eu sou daqui do Brasil, mais ainda, eu até coloco mais, porque eu ia falar que eu sou do Brasil, eu tenho uma perspectiva, quem é do México tem outra perspectiva, quem é da França tem uma outra perspectiva, quem nasceu no Paquistão tem uma outra perspectiva, no Japão uma outra, mas aqui no Brasil, para deixar uma coisa mais próxima, né? A gente tem tantas perspectivas possíveis, porque nós somos um país de dimensões continentais, extraordinariamente grande de território, mas mais do que do território, culturalmente nós também temos muitas faixas assim, limites, que meio que nos separam em pequenos, grandes países dentro do próprio Brasil. Então nós temos muitos Brasis, né? Inclusive tem toda uma teoria sobre o Brasil profundo também, porque tem aquilo que se mostra na mídia, tem aquilo que a gente conhece como perspectiva do que a gente está vivendo, e tem a perspectiva de pessoas que a gente nem imagina vivenciando esse Brasil que é tão diverso, tem muita diversidade em nosso país. Se tem muita diversidade, a gente tem perspectivas diferentes, né? Perspectivas de quem está mais por cima, de quem está dominando no momento, né? De quem está tentando galgar um espaço, subir ali nesse sistema, de quem está sempre sendo dominado e que não consegue às vezes nem enxergar isso, porque a única coisa que está podendo enxergar como é que eu vou sobreviver. E na perspectiva sempre da sobrevivência, que infelizmente, falo aqui pelo nosso país, a maioria das pessoas está submetida a essa perspectiva da sobrevivência, a gente não tem nem como ter esse diálogo aqui, porque se a pessoa, ela trabalha mais de 8 horas por dia, e contando com transporte, então, dá umas 12 horas por dia, né, ida e volta, trânsito, aquela coisa toda, não ganha um salário digno, não consegue ter, né, um mínimo de dignidade em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao lazer, à ociosidade que é tão importante para a gente conseguir imaginar outros mundos também, né? Então é bem complexa essa questão. Mas voltando aqui à rebeldia. Quando é que a gente realmente é rebelde? Quando a gente coloca uma roupa
punk enfim, quando a gente esteticamente se mostra assim, porque a gente está destoando desse grupo, ou quando a gente age de forma realmente mais contundente contra a injustiça, contra a desigualdade, né, contra o que a gente vê que é feio no mundo e a gente busca embelezar de alguma forma, mesmo dentro do nosso pequeno grãozinho de areia. Ah, é só um grãozinho de areia, não vai mudar nada. Vai, muda sim. Quando a gente começa a mudar a nossa perspectiva, quando a gente começa a ver as engrenagens desse sistema, como funciona e como querem moer realmente, né, a gente e a maioria da população que está aí trabalhando, tentando sustentar essa eu vou colocar sistema aqui de novo, mas não é nem isso que eu quero, é como eu queria uma imagem mais concreta, porque sistema fica parecendo uma coisa vaga, né? E como eu falei, a gente está submetido nesse momento aqui a um sistema específico que a gente denomina, mas o que eu tô querendo falar é de algo um pouquinho acima, não tô falando extrafísico, sobrenatural, nada disso, tô falando de como os humanos se organizam, independentemente da forma como eles vão se organizando, vai sempre criando uma hierarquização, porque, fulano de tal tem mais competência para liderar, cicrano tem mais competência ali no trabalho braçal, beltrano tem mais competência para organizar aqui os grupos menores, ou para maternar, ou para cuidar dos novos seres humanos que vão entrar para essa máquina, como se fosse uma máquina mesmo, né? E se a gente realmente se coloca nesse lugar de rebeldia, mas não é uma rebeldia para ficar só em rede social falando contra. É importante que a gente fale contra as injustiças, lute contra as injustiças nesse ambiente também, porque acontecem muitas coisas esquisitas assim na virtualidade, né, também. Mas é importante que no nosso dia a dia a gente vá refletindo sobre ações que a gente pode tomar que sejam efetivas para que essa rebeldia ela seja também revolucionária, para que não seja uma rebeldia apenas estética, que seja uma rebeldia ética também, que a gente possa se fortalecer nisso dentro de comunidades, sejam virtuais, sejam presente, né, em sua cidade, em seu espaço físico aí, mas que a gente possa se fortalecer, assim como a arte é uma forma de a gente também trazer essa rebeldia, essa revolução à tona, porque nós temos um poder, o poder da nossa voz, o poder da nossa fala, nós aqui como escritores, o poder da nossa escrita, e tudo isso denuncia. Denunciar, enxergar é o primeiro passo, denunciar é o segundo, porque quando você vê uma violência, seja contra você mesmo, seja contra uma outra pessoa que está perto de você, e você não denuncia aquilo, de algum modo, você está sendo conivente com essa violência, você está sendo partícipe também dessa violência, e você está simplesmente, né, deixando que o sistema continue a vencer. Não é que a gente, como rebeldes ou revolucionários, a gente vá vencer, mas eu acho que o maior papo aqui não é vencer ou perder, e sim a sua postura ética, consciencial diante da vida. Então, como você que está aqui, provavelmente ouvindo até agora, você é uma pessoa que reflete sobre a vida também de uma maneira mais profunda, e mais do que refletir, você quer também vivenciar uma vida que tenha mais sentido, então provavelmente você, não sei se necessariamente está concordando comigo, mas está prestando atenção que é importante, mesmo que a gente não tenha uma expectativa ou uma perspectiva de vitória sobre esse sistema que quer nos massacrar o tempo inteiro, mas que a gente tenha uma postura ética, consciencial, de que essa aqui, pelo menos nesse momento, é a forma que eu acredito de viver a vida. Então eu vou agir de acordo com o que eu acredito que seja o mais correto, né, o mais ético e o que aproxima mais daquela sociedade que, mesmo que utopicamente eu imagino, que é uma sociedade mais igualitária, uma sociedade, no meu caso, eu imagino, em que ninguém passe fome, em que ninguém seja morador de rua, né? Porque são pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua,
em que os animais sejam cuidados, bem tratados, que não haja animais abandonados também, em que todos possam ter uma casa, comida, um colchão, agora tá frio, aqui minha cidade é muito fria, né? Que tenham cobertores, agasalhos, né? Que possam ter direito à educação, que possam ter direito ao ócio, ao esporte, uma sociedade em que não haja essa disparidade social, onde alguns muito pouquinhos podem viver coisas em tese extraordinárias por conta do dinheiro, enquanto outras pessoas estão tentando comprar com o suor do seu trabalho ali, o seu jantar, o seu almoço do dia, e às vezes sem perspectiva nem disso, né? Quem não leu, leia Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é um tapa na cara, mas é uma realidade real ainda presente no Brasil, de hoje, já mais de 50 anos que ela escreveu o livro, mas muitas pessoas ainda vivem aquela mesma situação que ela descreveu ali, de forma nua e crua no livro dela, né? Uma denúncia, um livro denúncia. E por isso mesmo eu vejo Carolina Maria de Jesus como uma das maiores escritoras do Brasil, porque é uma pessoa que traz a perspectiva dela, da realidade da vida dela, sem mascarar nada. Não estou dizendo que não tinha poesia também, porque até nisso, né, tem poesia, mas sem dourar a pílula, e denuncia. É um grito literário muito importante e que ajuda, sim, a movimentar numa direção contrária ao que o sistema quer nos alienar, né? Então é isso, eu acho que dessa vez eu fui longe demais, já são quase 17 minutos. Então tchau, até o próximo. É isso aí, Espontânea Noia. Beijo.